Você já sentiu que depois de 30 minutos deslizando fotos em um aplicativo, você termina o dia mais sozinho e exausto do que quando começou? Que deveria ser uma ponte para a conexão humana virou para muitos um segundo emprego, um trabalho exaustivo que paga o seu salário em ansiedade. Hoje, nós vamos mergulhar na neurociência por trás da dinâmica dos aplicativos de relacionamento. Porque a verdade é amarga. O seu cérebro não foi projetado para lidar com esse estoque infinito de pessoas. E o design dessas plataformas está literalmente hackeando a sua biologia. Tudo começa no loop da dopamina. Ao contrário do que muitos pensam, a dopamina não é a molécula do prazer, mas a da antecipação. Esses aplicativos funcionam como máquinas caça-níqueis. Quando você desliza para a direita, você não sabe se o próximo perfil será um match. Essa incerteza gera um vício na expectativa. O problema é que isso desregula seu sistema de recompensa. De repente, as interações da vida real, que são mais lentas, sutis e sem filtros, começam a parecer entediantes. Você se torna um viciado em picos de dopamina digital, incapaz de apreciar o ritmo calmo de uma conversa real. O nome desse cansaço que você sente é a sobrecarga cognitiva. Diante do paradoxo da escolha, em que sempre parece haver alguém melhor a um deslize de distância, o cérebro entra em paralisia. Deixamos de ver seres humanos para enxergar catálogos. É a objetivação cognitiva. Perdemos a empatia porque o excesso de opções nos torna críticos cruéis em vez de parceiros em potencial. E dói. Estudos de neuroimagem mostram que ser ignorado ou sofrer um ghosting ativa as mesmas áreas do cérebro que processam a dor física. Para o seu sistema nervoso, um visto e não respondido pode machucar tanto quanto um soco no estômago. Quando isso se repete dezenas de vezes, o resultado é o cinismo. Criamos uma carapaça de indiferença para sobreviver ao esgotamento. Neste sentido, vamos listar três consequências importantes oriundas do uso exacerbado desse tipo de ferramenta. Fator número um: o teatro do ego. A maioria das pessoas que estão nesses aplicativos não quer conhecer ninguém. Parece contraditório, não é mesmo? Mas a psicologia explica. Primeiro, temos o fenômeno da inflação do ego. Para muita gente, o aplicativo deixou de ser uma plataforma de encontros e se tornou um validador de autoestima. O match virou um número, uma métrica de vaidade. A pessoa abre o aplicativo, coleciona algumas curtidas para se sentir que ainda está no jogo e que é atraente, mas ela não tem a menor intenção de iniciar uma conversa. O prazer está na notificação, não na conexão. O outro vira apenas um espelho para o próprio ego. E para quem realmente quer algo, existe uma barreira invisível, o mecanismo de defesa contra a decepção. Depois de sucessivos encontros desastrosos, conversas que morrem no "Oi, tudo bem?" e a frustração de perceber que a pessoa da foto não existe na vida real, o nosso cérebro cria uma carapaça. A gente entra nas conversas já esperando o pior. Esse fenômeno é o que os psicólogos chamam de indisponibilidade emocional preventiva. Como você já se machucou ou se entediou em dezenas de encontros anteriores, você para de investir energia no 11º. Você responde de forma monossilábica, demora horas para dar um retorno e não faz perguntas profundas. O problema é que a outra pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa. O resultado: duas pessoas solitárias agindo de forma desinteressada para não parecerem vulneráveis, esperando que o outro faça um esforço para derrubar as suas defesas. Virou um jogo de quem se importa menos. No final, o aplicativo não promove encontros, ele promove um teatro de indiferença, em que todo mundo quer ser amado,
mas ninguém quer correr o risco de ser o primeiro a demonstrar interesse. Fator número 2: a ilusão da equivalência. E aqui entramos em um dos pontos mais perigosos para a nossa percepção da realidade: a falsa equivalência. Na vida real, o nosso cérebro utiliza centenas de filtros biológicos e sociais antes de nos aproximarmos de alguém. O ambiente, a postura, tom de voz e até o contexto social nos dizem instintivamente se aquela pessoa faz sentido na nossa vida. No aplicativo, tudo isso é deletado. Você é colocado em uma vitrine em que o algoritmo aproxima pessoas com repertórios, valores e estilos de vida completamente dissonantes. À primeira vista, parece democrático, mas na prática, isso cria uma ilusão de acesso. O match digital dá a entender que existe uma ponte construída, mas na vida real, aquela aproximação dificilmente aconteceria, não por uma questão de superioridade, mas de mundos que não se comunicam. Isso gera um fenômeno cruel. As pessoas passam a perseguir um ideal que elas nunca conseguirão sustentar fora da tela. Elas buscam parceiros que se encaixam em padrões estéticos ou de status que não condizem com a sua própria realidade ou com seus próprios preceitos. É a busca pelo troféu em vez do parceiro. O resultado disso é uma frustração crônica. O usuário fica viciado em tentar conquistar alguém que está em uma frequência de vida totalmente diferente, baseando-se apenas em fotos editadas e gostos superficiais listados no perfil. Quando o encontro acontece, se é que acontece, o choque de realidade é brutal. A conversa não flui, os valores batem de frente e o encanto morre em segundos. Essa dissonância faz com que você ignore pessoas incríveis que estão ao seu lado na vida real, que o seu cérebro está calibrado para desejar uma fantasia digital inalcançável. Você para de buscar conexão e passa a buscar validação em esferas onde você nunca terá raízes. No fim, o aplicativo te ensina a desejar o impossível, enquanto te faz desvalorizar o que é real e compatível. Por fim, o fator número 3, o silêncio do quarto. Por último, precisamos falar sobre a maior e mais dolorosa ilusão de todas, a falsa sensação de abundância. Quando você abre o aplicativo, seu cérebro recebe um estímulo visual de centenas, às vezes milhares de pessoas disponíveis. A percepção inconsciente é de que você está cercado, circundado, de que o mundo é um banquete de possibilidades e que você nunca esteve tão acompanhado. Mas essa é uma miragem digital. Existe uma diferença abissal entre opções e conexões. Você pode ter 500 matches acumulados, mas se não tem ninguém para ligar quando o seu dia foi péssimo, ou ninguém que conheça a sua história para além de uma conversa sobre o que você faz no final de semana, a sua realidade é a solidão. O aplicativo te dá a ilusão de estar em uma festa lotada, mas a verdade é que você está em um quarto escuro, sozinho, olhando para uma luz azul. Essa falsa sensação de companhia nos torna preguiçosos. Por que eu vou me esforçar para aprofundar uma relação difícil se eu tenho outras 1000 opções no meu bolso? Mas essas opções não são reais, são apenas imagens. E quando você persegue essa multidão de pixels, a sua habilidade de sustentar a presença física e o silêncio compartilhado com alguém vai atrofiando. No final do dia, quando você bloqueia a tela do celular, o brilho desaparece e o que sobra é o silêncio do seu quarto. E é nesse momento que o peso cai. Você percebe que passou horas interagindo com interfaces, alimentando algoritmos e massageando o ego alheio, mas continua exatamente onde estava, sozinho. Não deixe que a promessa de conhecer alguém melhor te impeça de ser alguém real para outra pessoa. No fim das contas, a nossa biologia não quer 1000 curtidas, ela quer uma mão para segurar, e isso nenhum algoritmo consegue simular.